pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer resenha de um livro muito bom, que é O Silêncio das Montanhas, de Khaled Hosseini, que é o mesmo autor, né, de O Caçador de Pipas. Eu ganhei esse livro aqui da editora, da Globo Livros, tá? Então eu queria agradecer muito. Foi até interessante porque eu já estava querendo ler esse livro há algum tempinho, né? Fiquei curiosa, o lançamento foi o mês passado, e eu já tinha lido algumas críticas negativas sobre o livro. Então isso me deixou muito curiosa para ler. E aí quando a editora Globo, né, a Globo Livros, entrou em contato comigo, perguntou se eu aceitaria receber o livro, eu aceitei na hora, claro. Então, muito obrigada, tá? Eu vou aproveitar também para também agradecer um outro livro que eles me mandaram. Esse foi de surpresa e eu fiquei encantada com o livro. Quase morri a hora que eu abri o envelope, que foi O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Só que nessa edição aqui, gente, linda, é lindo esse livro, tá? Ele é capa dura, ele é todo bonito, ó, com os desenhos maravilhosos. E o que é mais legal desse livro aqui é que é uma edição anotada e sem censura, tá? É da Biblioteca Azul, que é um selo da editora Globo, e eu fiquei muito feliz de ter ganho esse livro. Eu já li Retrato de Dorian Gray há muito tempo, mas eu quero muito ler esse aqui porque afinal de contas é sem censura, né? Eu quero saber o que tem de diferente na história anterior. É uma leitura ótima. O filme é bom também, mas eu achei que o filme não fez jus ao livro. Então, muito obrigada aí a Globo Livros por ter me mandado esses dois livros aqui fantásticos. Esse aqui eu já sei que é ótimo, mas essa edição aqui me encantou. E esse aqui eu vou falar para vocês agora um pouquinho dele. Como eu disse, gente, o Khaled Hosseini é autor de O Caçador de Pipas e também de A Cidade do Sol, que são dois livros que eu já li e que eu gostei. Só que pra mim, na minha opinião, este aqui bate os outros dois. Sério. Eu fiquei assim, depois que eu li e que eu vi que tinha algumas resenhas negativas sobre ele, eu fiquei impressionada, porque realmente pra mim, O Silêncio das Montanhas é o melhor livro que o autor já escreveu. Bom, O Silêncio das Montanhas mantém a mesma receita dos livros anteriores. É uma história que se passa no Afeganistão, com aquele povo mais sofrido, vivendo em condições de privação, certo? Com costumes diferentes, mas a semelhança com os outros livros param por aí. Esse é um livro completamente diferente dos outros dois, tá? A fórmula que o Khaled Hosseini usou aqui nesse livro é completamente diferente e eu vou dizer que essa fórmula me encantou e eu adorei esse livro. A história começa no ano de 1952, quando o Afeganistão ainda não tinha sido invadido pela União Soviética, tá? E a gente fica conhecendo um pai de família muito pobre que morava numa vila chamada esse nome aqui, que eu não sou louca de dizer esse nome, né, gente? Então eles moravam nessa vila, tá? E a gente conhece dois irmãos, Pari, que era uma menininha, e o Abdullah. O Abdullah, ele era mais velho e a Pari era um pouquinho mais nova, tá? Então o pai deles, o Sabor, ele era viúvo, a esposa dele morreu no parto da Pari, e ele se casou novamente com uma moça chamada Parvana, e eles já tinham tido dois filhos. Só que um filhinho deles faleceu por causa do frio, do inverno afegão, e o outro filhinho tava lá, era um bebezinho na época que a história começa. E aí a gente começa a conhecer um pouquinho mais dessa história, um pouquinho mais da história de Pari e Abdullah, e aí a gente fica sabendo que eles são, assim, muito unidos. São irmãos, são pequenos. Eu acho que Abdullah tem uma faixa de 5, 6, 7 anos, por aí. E Pari tem 3, 4 anos. Então eles são muito cúmplices um do outro, eles se amam muito, são muito parceiros, tá? Até que acontece uma parada aí, uma coisa, que eles são obrigados a se separarem.
Eu nem sei se eu devia falar isso ou não, mas aí depois eu vi que isso estava aqui na orelha aqui do livro, então acaba não sendo um spoiler, né? Então, por coisas da vida, eles acabam se separando, seguindo caminhos diferentes, e a história é basicamente a história de Pari e Abdullah. Só que aí o capítulo termina e a gente entra no próximo capítulo, e quando a gente vai achar que a história vai continuar sendo focada em Pari e Abdullah, a história muda completamente. Começam personagens diferentes, países diferentes, coisas diferentes. A história dá um salto temporal muito grande pra frente. E aí a gente fica, caramba, será que a história acabou? Será que vai voltar? Será que é o quê? Porque, como assim? É um assunto completamente diferente. Aí, quando a gente termina esse capítulo, é um outro assunto completamente diferente. Caramba, que é isso? Será que são contos? Não tô entendendo direito. Essa foi a impressão que eu tive ao ler os primeiros capítulos de O Silêncio das Montanhas. Só que aí, gente, a gente vai lendo, e vai lendo, e vai lendo. Só que esses saltos temporais que o livro dá, tanto para frente quanto para trás, a gente percebe que foi assim um mecanismo muito inteligente que o autor usou para escrever e para descrever a mesma história. No fundo, tudo é para contar a história de Pari e Abdullah. Mas assim, são coisas tão diferentes, são universos tão diferentes que a gente acha que são histórias diferentes, mas não são. E o que eu achei mais legal nisso tudo é que o autor, ele não é direto com as coisas. Por exemplo, o capítulo muda e o autor ele não fala explicitamente que aquele personagem é tio de fulano, é parente de ciclano. Não, ele não fala isso. Você tem que descobrir, você vai descobrindo aos poucos. Então, se você não lê a história com atenção, você acha que as histórias são independentes, mas elas não são. Eu achei isso genial, genial. Eu confesso que várias vezes eu fiquei meio perdida no livro, tá? E eu até utilizei alguns recursos assim, tipo um organograma ou uma árvore genealógica da família. Até fiz um rascunhozinho de uma aqui, ó. Mas me ajudou bastante a entender a história, tá? Fiz anotações de nomes, como eu sempre faço. E as minhas anotações, mais do que nunca, foram muito importantes para poder fazer a ligação entre as várias histórias que estão aqui nesse livro, mas que todas elas levam a um único fim, que é contar a história de Pari e Abdullah. Mas é assim, são detalhes muito sutis, tá, gente? Às vezes você acha assim que, ah não, a Isa falou que as histórias são interligadas, mas esse capítulo aqui não teve nada a ver. Mentira. Eu também tive essa sensação, mas assim, são detalhes realmente bem finos que você presta atenção e é genial. Eu adorei. E assim, pro meu espanto, gente, foi justamente isso que muita gente não gostou na história. No livro, O Silêncio das Montanhas. Porque as críticas que eu li em relação a ele foi que nem parecia que foi o mesmo autor de O Caçador de Pipas. Ok, O Caçador de Pipas e A Cidade do Sol era um personagem, era aquele núcleo, e ele contou a história do início ao fim, né, aquela trama toda. Aqui não, aqui, como eu disse, são várias histórias para contar uma só. Nos outros livros, são várias emoções em um livro só. Aqui, são várias emoções em várias histórias. Porque cada história que é contada aqui em cada capítulo é uma história muito bacana, com vários ensinamentos, com várias lições de moral, com vários tapas na cara que você leva, com várias coisas que te levam a refletir sobre a nossa vida. Aí você pensa, ah não, tudo que ele conta aqui é muito exagerado, não tem nada a ver. Muita gente fala que o Khaled Hosseini é muito dramático nas coisas que ele conta, mas não é, gente, porque não é a nossa realidade, tá? A realidade do povo afegão, eles vivem em guerra, e outros povos aí que vivem em guerra, de pessoas muito pobres. A gente tem dificuldade em acreditar nisso, porque não é o que a gente vive. Mas o grande ensinamento, o grande
retorno que a gente tem dos livros é justamente isso, é conhecer uma realidade que não é a nossa. Isso aqui não é ficção científica. Então, o Khaled Hosseini tem esse dom de trazer, de mostrar pra gente uma realidade que a gente não conhece, e isso é nota 1000 pra ele, nota 1000. Então é uma história de encontros, desencontros, de perdão, de ódio, de amor, de negação, de inveja, de ciúmes, de desprendimento. Então tudo aqui tem nesse livro, gente. E isso em um livro que só tem 300 e poucas páginas. Como eu disse no início da resenha, o livro começa no ano de 1952 e ele vai terminar no ano de 2009, 2010, tá? Só que não é cronológico. O livro vai e volta, vai e volta. Então o livro passeia por quase 60 anos de história. Nesses 60 anos, além da história de cada personagem, a gente também é inserido nos contextos da invasão soviética, da invasão americana, dos campos de refugiado no Paquistão, das pessoas que se aproveitam da guerra para enriquecer, política, influências, daqueles hospitais humanitários, de pessoas que largam tudo a vida inteira para poder prestar ajuda a pessoas lá no Afeganistão. A gente está no Afeganistão, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai para a França, a gente vai para a Grécia. Então esse livro aqui fala tudo isso, gente, é sensacional. Eu achei maravilhoso. E como eu disse, são só 350 páginas. É muito bom. Eu amei esse livro, eu adorei, tá? Muita gente fala que o Caçador de Pipas é o melhor. Eu gostei do Caçador de Pipas, tá? Mas eu gostei mais do filme, achei um excelente filme. Só que o Caçador de Pipas, ele não me agradou tanto assim. Dos três, pra mim, o Caçador de Pipas fica em terceiro, A Cidade do Sol fica em segundo e O Silêncio das Montanhas é o meu preferido, com certeza. Eu acho que justamente por eu gostar dessa mistura de histórias, de uma coisa, de uma leitura não tão direta, né, de uma coisa que tem que te fazer pensar um pouco para poder juntar as histórias, isso me encantou muito no livro e me mostrou uma faceta diferente, né? É uma fórmula diferente do que o Khaled Hosseini utilizou nos outros dois livros. Então, eu achei esse livro sensacional. Adorei. Eu adorei e recomendo muito mesmo. E eu vou te dizer uma coisa. No final do livro, eu chorei tanto, mas tanto, que eu nem consegui ir pra natação naquele dia. Mas foi muito bom. Eu gostei pra caramba e recomendo muito mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, tá? Se vocês gostaram, dá um joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no Lido Lendo. E também tem a fanpage do Lido Lendo, se você não conhece, vai lá conhecer e se tiver afim, vai lá e curte. Tá bom, gente? Então é isso, um beijo pra todo mundo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Brigadão.